Olá, na edição deste domingo você vai conferir. A Austrália fez um alerta para um problema que tem afetado a vida marinha no local e é um grande risco à existência no próprio ser humano. Brasil tem o terceiro pior indício de mortes no trânsito do mundo, perdendo apenas para a Índia e a China. Melhorias de comportamento e produtividade foram alguns dos resultados observados no estudo com empresas que adotaram semana de 4 dias. O Agenda Cultural está começando. Uma bióloga colombiana da Universidade Cornell, em Nova York, analisa o som das profundezas da Antártica para estudar o comportamento da vida marinha. Ela afirmou que escuta zumbidos impressionantes que soam como naves espaciais de Star Wars. Em meio ao imponente oceano e blocos de gelo, uma bióloga colombiana prepara um microfone potente para registrar os sons nas profundezas da Antártica. Com o hidrofone, a cientista busca entender os padrões de comportamento dos mamíferos marinhos durante o inverno austral, época em que a região se torna quase inabitável. O hidrofone está programado para gravar de 0 Hz até 128 kHz. Isso significa que poderemos registrar sons de movimentos telúricos ou movimentos sísmicos, gelo, as grandes baleias que vocalizam em baixas frequências. Andrea Bonidia e outros cientistas têm uma dupla tarefa: coletar os hidrofones que foram deixados no ano passado por uma missão turca para análise e utilizar novos equipamentos. Espécies aqui têm um som impressionante, literalmente como Star Wars. Elas parecem naves espaciais. Pouquíssimos ouvidos têm o privilégio de monitorar esse tipo de espécie. O projeto vai funcionar também como medidor sobre o impacto da atividade humana nos mamíferos, da poluição ambiental e outros riscos, apesar de habitarem um dos locais mais bem conservados do planeta. A pesquisa também busca apoiar uma proposta promovida pelo Chile e pela Argentina, que desde 2012 pretendem transformar a Península Antártica em uma área marinha protegida. Cientistas da Austrália fizeram um alerta sobre a volta do buraco da camada de ozônio sobre a Antártica. O problema afeta a marinha no local e é um grande risco à existência do próprio ser humano. A camada de ozônio protege a Terra de 95% da radiação do Sol, evitando a passagem dos raios ultravioleta A e B, que, entre outras coisas, provocam câncer de pele. Mas entre os anos de 2019 e 2021, o desequilíbrio do clima provocou uma grande seca na Austrália, com grandes incêndios no local. A reação foi sentida na camada de ozônio que estava recuperada depois do Acordo de Montreal, cumprido à risca pelos países. O buraco se abriu e continuou a se expandir. O maior problema está na vida dos animais da Antártica, como baleias, focas e pinguins, que exercem um papel fundamental para a vida do planeta. Basta pegar o exemplo das baleias, como a azul, que é o maior mamífero da Terra. Com seus 25 metros de comprimento, cumpre o mesmo papel das vacas, cabras e ovelhas na superfície, fertilizando os campos. No caso das baleias, suas fezes beneficiam os oceanos, ou melhor, as pequenas algas que se multiplicam e são responsáveis por liberar oxigênio na atmosfera. Dá para dizer que 50% do ar que respiramos vem do mar. E o que está acontecendo é o seguinte: o alimento das baleias é o krill, parente do camarão. Cada uma consome 5 toneladas do crustáceo por dia. Mas, como a natureza é sábia, o krill tem migrado para águas cada vez mais profundas para escapar dos raios ultravioleta e dificultando a vida das baleias. A preocupação dos cientistas é que, sem comida, as gigantes do mar poderão morrer. Como não bastasse o plástico jogado no seu habitat, a pesca comercial em busca da carne e de suas fezes, utilizadas até na composição de perfumes, agora elas correm o risco de lutar mais uma vez pela sobrevivência, vítimas da inanição. E é bom destacar que toda vez que elas mergulham em busca do alimento e sobem para respirar, retiram do ar toneladas de dióxido de carbono,
aquele que causa o efeito estufa e aumenta ainda mais o aquecimento global. Ou seja, além de fazer parte da cadeia do oxigênio que respiramos, a baleia refrigera o ambiente geral. E quando morre, cada uma tem em média 33 toneladas de carbono em seu organismo. E este material, que provoca apenas danos à nossa saúde, simplesmente desaparece, morre junto. Portanto, quando alguém pede para que o homem salve as baleias, está pensando nele mesmo e em sua sobrevivência. O buraco da camada de ozônio tem que ser estudado mais uma vez para voltar a fechar. A ONU afirmou que a reconstrução da faixa de Gaza custará entre 30 e 40 bilhões de dólares. O local foi devastado pela guerra entre Israel e Hamas, que já dura 7 meses. Segundo estimativas iniciais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a reconstrução da faixa de Gaza exigirá um esforço sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial e poderá alcançar 40 bilhões de dólares. O grupo extremista Hamas ainda não respondeu à oferta israelense de trégua em Gaza, o que aumenta as dúvidas sobre a possibilidade de um cessar-fogo após quase 7 meses de guerra. A proposta é a libertação de reféns mantidos em cativeiro em Gaza, desde o ataque do grupo de 7 de outubro contra o território israelense, em troca da liberação de detentos palestinos de penitenciárias de Israel. O acordo seria o primeiro desde a trégua de uma semana em novembro, que permitiu a troca de 80 reféns israelenses por 240 presos palestinos. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, aproveitou sua visita a Israel para incentivar o acordo. O secretário disse que a proposta é extraordinariamente generosa por parte de Israel e pediu ao Hamas que aceite o acordo. Mas reiterou que os Estados Unidos não apoiam uma invasão israelense em Rafah, no sul de Gaza, onde 1,5 milhão de palestinos sobrevivem em condições extremas. A taxa de mortalidade materna mais que dobrou em 2021 durante a pandemia de Covid. É o que apontou um estudo inédito publicado pela Fiocruz na Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil. A pesquisa da Fiocruz analisou um crescimento na quantidade de mortes de grávidas e puérperas, ou seja, até 42 dias após o parto. Os dados apontam para um número de 57% em 2021, no comparativo com o ano anterior, quando começou a pandemia de Covid-19. Os números ficam ainda mais preocupantes quando comparada à mortalidade materna com a de mulheres em idade fértil, que não ficaram gestantes em 2021. O excesso de mortes, neste caso, chegou a ser de 83,7% maior. Este cenário indica que as grávidas e puérperas foram as mais penalizadas pela Covid do que o restante da população. E essa situação só se agravou à medida que a pandemia avançava. Para se ter uma ideia, o coronavírus foi responsável por 19% das mortes maternas em 2020. O índice que subiu para 60% em 2021. Historicamente, a mortalidade materna tem relação direta com o acesso inadequado aos serviços de saúde, que ficaram ainda mais comprometidos e sobrecarregados durante a pandemia. O coronavírus ainda ampliou os riscos para diversas complicações durante a gestação, como a necessidade de ventilação e pneumonia em decorrência da Covid-19. Um projeto que ajuda mulheres e crianças vítimas de abuso e exploração sexual e também imigrantes e refugiados precisa de ajuda para manter os atendimentos psicológicos e odontológicos que são oferecidos de graça em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. A Adrianes tem apenas 2 anos. Pelo visto, não tem medo da dentista e já mostra os dentinhos para serem avaliados. A Adrianes tem mais 2 irmãos, o Adrian e o Eilan, este pequeno de apenas 8 meses. Eles vieram com a mãe para o Brasil, lá da Venezuela. Ela autorizou a mostrar o rosto e as crianças. A gente veio com minha mãe, ela arrumou dinheiro, aí o marido dela ajuda um pouco, aí a gente chegou no Pacaraima, Roraima, que fala. Aí a gente fez tudo o procedimento, né, para documentação, CPF, tudo isso. Aí depois a gente ficou 14 dias lá para esperar sair a viagem, né, para vir para Manaus, porque a gente
O marido da minha mãe estava lá, né? Paguei todas as passagens com a ajuda que estava me dando lá, o Bolsa Família, outra ajuda que estava dando Porto Velho. Aí a gente arrumou dinheirinho e vem para cá. Depois de sair de Porto Velho, a Tanilska veio com a família para Campo Grande, onde viu a vida mudar. Campo Grande é muito bom, porque tem muito trabalho, tem muitas coisas boas aqui. Aí a gente decidiu, né, só ficar aqui. É melhor, né? Tem muito trabalho, ele está trabalhando bem, a gente tem mais coisas, né, do que tinha antes, né? Mas é bom aqui. Aqui na capital, a família foi amparada pelo Conexion, um dos projetos da Fundação de Assistência à Pessoa Humana de Campo Grande. Aqui um dos atendimentos é o odontológico, feito pela dentista Catiusi, que tem todo um cuidado especial com os pacientes. A gente tenta fazer o atendimento mais humanizado possível. Então, quando a criança é muito pequenininha, quem o acalenta? É a mãe. Então a gente coloca a mãe pertinho para ele sentir que está protegido, que não está fazendo nada de perigoso, nada de medo, até porque criança já vem traumatizada, porque fala assim, se você não escovar o dente eu vou arrancar, então já vem com o psicológico um pouco abalado. Então a gente coloca a mãe para ficar um pouco mais humanizado, para ficar quentinho, calor, de amor ali, e a criança fica mais tranquila com a mãe. Muitos já tiveram problema com agressão, então a gente não pode chegar de uma vez. Então tem todo esse condicionamento que a gente faz com as crianças para poder melhorar esse atendimento, até porque o intuito não é traumatizar no dentista, e sim tirar esses traumas que eles estão tendo. No local também fica o Projeto Nova, criado em 2011, voltado a atender mulheres, crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Além do atendimento odontológico, cada uma das pessoas vítimas passa por psicólogos. Um deles, o Alex. É um atendimento extremamente individual, né? Não pode ser de outro jeito, de outra forma, porque a experiência vivencial de cada pessoa ela é única, particular e intransferível. O abuso ele é um, vamos dizer assim, ele é um cancro geracional. Ele é uma cultura que vem de geração em geração, né? Tido em determinados nichos da sociedade como uma coisa normal, inclusive por algumas pessoas, né? E o projeto ele vem fazendo um tremendo trabalho para a sociedade, para que a sociedade possa acordar para esse problema, que isso não é normal, não faz bem a ninguém, pelo contrário, denigre a figura humana. São cerca de 60 crianças e adolescentes atendidos na Fundação. Só na área odontológica são mais de 100 atendimentos por mês. O Projeto Nova depende hoje exclusivamente de doações, 100% de doações, seja de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou até mesmo de editais. Mas ele não tem como não tem fins lucrativos, então todo o atendimento ele é 100% gratuito. Por isso a gente precisa da ajuda da população. A instituição sem fins lucrativos se mantém de doações e precisa levantar R$78 mil nos próximos dias para manter os atendimentos necessários. A Viviane faz o apelo. Eu quero convocar você que se sensibiliza com essa causa a nos ajudar a oferecer um tratamento especializado para essas vítimas, 100% gratuito para vítimas e para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, não teriam condições de pagar esse serviço que não é barato. Através do nosso QR Code você pode estar fazendo a sua doação. Se precisar, entre em contato conosco também, através do 3324-4200. Quem passa pelo atendimento sai feliz. E a experiência foi muito boa, eles se atenderam muito bem, né? As crianças ficaram felizes. Brasil tem o pior indício de mortes no trânsito do mundo, perdendo apenas para a Índia e a China. Te conto mais depois do intervalo, não sai daí. O programa Agenda Cultural está de volta. O mês de maio está sendo dedicado a reduzir o número de acidentes de trânsito que deixam mortos e feridos no mundo todo. De acordo com a ONU, o Brasil só perde para a Índia e a China no que se refere a mortes em vias e rodovias. As principais vítimas no país são os jovens e os motociclistas. BR-163 em Mato Grosso do Sul.
O motorista deste carro faz uma ultrapassagem perigosa. Para não bater de frente, o carro que vem no sentido oposto é obrigado a desviar e, com o desnível do acostamento, perde o controle, volta para a estrada na contramão e atinge um terceiro carro. Por sorte, ninguém ficou ferido. Exemplos de imprudência como esse acontecem com frequência no país, mas nem todos têm a mesma sorte. Na madrugada do dia 31 de março, o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana perdeu a vida após ser atingido por um carro de luxo a 156 km por hora. A velocidade máxima permitida na via onde ocorreu o acidente é de 50 km por hora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o terceiro país mais violento do mundo quando o assunto é trânsito. Fica atrás apenas da Índia e da China. Somente no ano passado, mais de 600 mil acidentes foram registrados no Brasil, uma média de 17 casos por dia. Em 2021, o país registrou 33.813 mortes em vias e rodovias. Em 2022, houve um declínio tímido no número de óbitos, chegando a 31.174 registros. Quando o acidente envolve motos, os dados são ainda mais alarmantes. O Brasil fica em segundo lugar no ranking mundial. De janeiro a março deste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 7 mil ocorrências, uma alta de quase 14% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes de motociclistas também subiu de 391 em 2023 para 434 em 2024. A faixa etária mais vulnerável está entre 20 e 59 anos. Por causa do crescimento da letalidade em acidentes com motos, a Polícia Rodoviária Federal decidiu dedicar a campanha Maio Amarelo deste ano aos motociclistas. Quem estiver nas BRs será abordado para assistir palestras e vídeos sobre condutas seguras no trânsito. A iniciativa pretende intensificar as ações educativas de trânsito e contribuir para salvar vidas. Segundo a PRF, a principal causa dos acidentes de trânsito é a reação tardia ou ineficiente, ou mesmo a ausência de reação do condutor. Além disso, muitos acidentes fatais são atribuídos à combinação perigosa de álcool e direção. Então vamos falar mais sobre a campanha nacional da PRF. Por causa do aumento dos acidentes em estradas federais envolvendo motociclistas, que já calcula 11% este ano, são eles o principal público-alvo das ações deste Maio Amarelo. Os acidentes envolvendo motociclistas nas estradas que cortam o país estão cada vez mais frequentes. Dados da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, mostram que somente no primeiro trimestre desse ano foram registrados 7.119 casos, contra 6.259 no mesmo período do ano passado. A alta é de pelo menos 11%. Nessas batidas, 8.590 pessoas ficaram feridas, um aumento de 22%. A quantidade de morte também chama a atenção. Foram 434 vítimas, 9,9% a mais no comparativo com os primeiros 3 meses de 2023. Essa inspetora da Polícia Rodoviária Federal explica que os casos estão relacionados a diversos fatores, incluindo a falta de manutenção dos veículos e a imprudência. São motocicletas que às vezes não têm condição de circulação, né? Às vezes que a gente chama que é os equipamentos obrigatórios, no caso pneu, né, em mau estado de conservação, mas também tem um plus, né, que às vezes é o motociclista que está correndo muito, né, o excesso de velocidade ou até mesmo embriaguez ao volante. Não acontece só em carro, acontece com motocicletas também. Diante deste cenário, os motociclistas terão uma atenção especial este mês durante as abordagens feitas pela PRF, como parte da campanha Maio Amarelo, movimento global em defesa da segurança viária. Além de fiscalização nas estradas, os policiais intensificam neste período ações educativas em todo o país.
São ações que já são feitas ao longo do ano, mas no mês de maio a gente dá uma ênfase maior, né? O cinema rodoviário, ele funciona, a gente aborda os veículos na rodovia mesmo, né? A gente pode trazer para a nossa unidade operacional ou até mesmo preparar um local, a gente tem containers, né? Para fazer um mini cinema, digamos assim. E aí a gente mostra vídeos, faz a conscientização, a gente também tem parcerias com empresas privadas, né? Que tem de grande porte, tem bastante funcionário para fazer essa conscientização. E até mesmo ir às escolas, né, até fazer a conscientização com os pequenos, mais interativo, mais brincando. A gente até tem um personagem da PRF que ele dança e tal, porque depois as crianças, elas mesmas cobram dos pais essa conduta de usar o cinto de segurança, de não ultrapassar a velocidade. Tudo isso é bem importante para a gente. Apesar do foco maior nos motociclistas, as abordagens serão para todos os condutores. O objetivo é reduzir a quantidade de acidentes, prevenindo os abusos que levam a graves acidentes nas rodovias federais. As atividades serão realizadas nas mais de 150 delegacias da PRF espalhadas pelo Brasil. Terapia com células-tronco traz a esperança de quem ficou paralisado. Nos Estados Unidos, um paciente com lesão na medula espinhal voltou a andar após o tratamento. O acidente que mudou a vida de Chris Barr aconteceu em fevereiro de 2017. O americano surfava em Ocean Beach, São Francisco, quando fraturou o pescoço em 8 lugares. Um médico na unidade disse: Sr. Barr, você tem uma lesão catastrófica no pescoço. Você está paralisado do pescoço para baixo e nem pode falar porque está entubado. Após a notícia, Chris fez um pedido à esposa. A primeira coisa que ele me falou foi: puxa a tomada. Eu fiquei em choque. Barr não queria mais viver, mas renovou suas esperanças quando foi convidado a ser o primeiro participante de um novo estudo da Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Na terapia são coletadas células-tronco da gordura do estômago do paciente. Em laboratório, elas são expandidas para 100 milhões de células. Depois são injetadas na coluna lombar da vítima de lesão e pronto. Tratamento concluído. O estudo, iniciado em 2018, foi publicado somente agora na revista científica Nature Communications. 10 pacientes foram submetidos à terapia. 3 não responderam ao tratamento, ou seja, não melhoraram nem pioraram. Mas 7 apresentaram maior sensibilidade a picadas e toques leves e ainda aumento da força dos grupos motores musculares, entre eles o Chris, que inclusive voltou a andar. Em uma entrevista concedida há poucos dias ao programa americano Good Morning Amy, Barr disse que nunca sonhou com tamanha recuperação. Posso me levantar, posso andar, posso fazer atividades do dia a dia com independência. Segundo o Dr. Mohamed Baid, um neurocirurgião, pesquisador da medula espinhal e principal autor do estudo da Clínica Mayo, o ensaio mostrou que as células mesenquimais são seguras e potencialmente benéficas no tratamento de lesões na medula espinhal. O neurocirurgião brasileiro Diego Salomão explica. Porque são células do próprio paciente, né? Fala que é autólogo, né? Dele mesmo, não está se pegando de uma outra pessoa e injetando nele, né? Então, assim, tem um nível de segurança maior, sim. E existe potencial benefício, né? Esse potencial a gente vai ver até quanto, assim, o grau de melhora mesmo, né? E quais tipos de pacientes vão melhorar realmente com isso. O autor do estudo afirma que as descobertas são um marco no campo da neurocirurgia e podem dar esperança aos pacientes com lesão medular. Mas o doutor Diego pondera. Alinhar a expectativa, controlar, às vezes, familiares de pacientes que veem esse estudo e acham que isso aí é realmente a bala de prata, a salvação dos lesados medulares. Precisa ter parcimônia nesse pensamento, né? Tem o potencial? Tem potencial, mas é melhor aguardar ainda. É que o estudo ainda está em sua primeira fase. Segundo o neurologista, há um longo caminho pela frente até que se possa garantir que o tratamento é mesmo promissor. Para Chris Barr, foi. E ainda pode melhorar. O americano diz que a cada dia fica mais independente e consegue andar mais rápido. Eu simplesmente estou emocionado por haver pessoas tomando medidas ousadas para tentar fazer pesquisas para curar isso. Foi um caminho difícil e ainda não acabou.
Um estudo mostrou que um medicamento para diabetes reduz a progressão dos problemas motores associados ao Parkinson. O Parkinson é um transtorno do sistema nervoso que afeta 10 milhões de pessoas no mundo, para o qual, por hora, não existe cura. Os sintomas incluem tremores, lentidão de movimentos, alteração da fala e problemas de equilíbrio que pioram com o tempo. Mas agora, talvez, um novo medicamento usado para o controle da diabetes, como o famoso Ozempic, podem auxiliar nesse transtorno. Os pesquisadores exploraram alguns medicamentos chamados agonistas do receptor GLP-1, que imitam um hormônio intestinal e são utilizados no tratamento da diabetes e da obesidade. Até agora, os testes de benefícios clínicos em pacientes tinham sido limitados e os primeiros estudos não foram conclusivos. No novo trabalho, 156 pacientes com Parkinson em fase inicial foram incluídos em um ensaio na França para receber um medicamento ou um placebo. Ao longo de um ano, a incapacidade motora do grupo que recebeu o tratamento, que é administrado em forma de injeção, não piorou em comparação com o que foi tratado com placebo. Segundo o estudo, o efeito foi modesto e apenas observado quando avaliado por profissionais que os obrigaram a realizar tarefas como caminhar, levantar e mover as mãos. O medicamento provocou efeitos secundários gastrointestinais como náuseas, vômitos e refluxo. Muitos pacientes também perderam peso. De um ponto de vista prático, as diferenças nos resultados dos pacientes não eram clinicamente significativas, mas estatisticamente e em comparação com outros estudos, este tipo de diferença deveria chamar nosso interesse e atenção. Segundo os cientistas que realizaram a pesquisa, é provável que a partir desse momento aumentem as discussões sobre esse tema e se realmente existe um limite de neuroproteção. Dessa forma, entenderiam melhor se os medicamentos para diabetes auxiliariam de alguma forma contra o Parkinson. O Rio de Janeiro adotou a merenda saudável para combater a obesidade infantil. A Prefeitura Carioca se propôs a combater o sobrepeso, que afeta 1 em cada 3 crianças brasileiras. E, para isso, baniu alimentos ultraprocessados como biscoitos ou pães com aditivos das escolas. Frango com batata, arroz, feijão e repolho com cenoura. A equipe da cozinha já está acostumada com a nova rotina na Escola Municipal Roberto Burle Marx, em Curicica, no Rio de Janeiro. O que parece um menu detox é o almoço servido na cantina da escola, e a julgar pelo apetite com que os alunos devoram a comida no refeitório, a escolha fez sucesso. Agora fazem parte do cardápio peixes, frutas e hortaliças tipicamente brasileiras, mas esquecidas pela cozinha diária, como inhame, quiabo e caqui, fruta que muitos a princípio confundiram com tomate na escola. A gente tem a introdução da tilápia, e eles gostam muito desse peixe. Algumas frutas como caqui, que eles não conheciam, muitos deles não conheciam, então isso também foi um ganho. O dia que a gente tem pão, que a gente tem cuscuz de tapioca, isso também tem uma saída muito grande. Eles gostam muito do cardápio. A Prefeitura Carioca se propôs a combater o sobrepeso, que afeta 1 em cada 3 crianças brasileiras, e para isso baniu neste ano alimentos ultraprocessados, como biscoitos ou pães com aditivos. A substituição por produtos naturais é um desafio gigantesco e também deve acontecer fora das escolas, com o envolvimento e apoio dos pais em casa. Há 13 anos, Regina Celli, fundadora do projeto Favela Orgânica, busca transformar os hábitos alimentares através de oficinas e da sensibilização, no Morro da Babilônia, no Leme. Muita gente fala que comer bem se gasta muito. Depende. Se você aproveitar das punks, se você aproveitar melhor os seus alimentos, aprender a plantar, ir atrás do produtor, tirar tantos açúcar, tantas gorduras, tantos industrializados, você fica muito melhor sua saúde, né? Depois de conhecer o projeto, aos 60 anos, Vera Lúcia Pereira, mãe e avó, virou a chave. Ela descobriu as verduras orgânicas e aprendeu a prepará-las de forma não só saudável, mas também saborosa. Vera Lúcia é uma das 160 mulheres que colaboram com Favela Orgânica, que também intervém nas escolas. O objetivo é que as crianças tenham 5 cores no prato, com produtos naturais. O estado de Mato Grosso do Sul foi um dos que registraram queda no número de famílias em insegurança alimentar.
Apesar da boa notícia, a situação ainda é difícil para muita gente que não tem o que comer. Hoje, o que você tem na sua geladeira? Hoje, mais salsicha, uns tomates, nem tomate, cenoura e água. Isso não é de agora. São anos vivendo da mesma maneira, sem saber se vai ter comida no dia de amanhã. Quando eles pedem as coisas e você não tem para dar. Por exemplo, a criança acorda cedo, olha para você e fala, mãe, me dá um pedaço de pão. E você não tem para dar. Isso machuca qualquer mãe. Esta não é a situação apenas da família da Ellen, mas de cerca de 200 famílias que vivem na comunidade da Vitória, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, e um reflexo de milhões de pessoas. De acordo com os dados do IBGE, em 2023, mais de 3 milhões de residências tiveram integrantes que por algum momento passaram fome, sem ter o que comer. Só que a gente não pode olhar para esses dados apenas como números, mas também como nomes, como o da Ellen, que está ali no fundo, inclusive, cozinhando o almoço para as filhas. Hoje, arroz e frango, por causa de um benefício. Tá difícil as coisas. Come o que de vez em quando? Só arroz puro que tiver. O que Deus abençoar, nós estamos comendo. Ellen e a família vivem a tal insegurança alimentar, que tem 3 categorias e que atinge mais de 220 mil domicílios em Mato Grosso do Sul. Segurança alimentar é você ter a quantidade correta de alimentos e a frequência correta de alimentação nos domicílios. Apesar disso, existe também a insegurança alimentar, que pode ser leve, moderada ou grave. Na insegurança alimentar leve, em Mato Grosso do Sul, 15% dos domicílios ainda têm alguma dificuldade de alimentar e precisaram diminuir a qualidade dos alimentos comprados. Na insegurança alimentar moderada, que são 4,2% dos domicílios, já começa a haver uma diminuição da quantidade de comida disponível no domicílio, mas sem sacrificar as crianças. Já na insegurança alimentar grave, a dificuldade de obter alimentos na frequência e na quantidade correta acaba inclusive prejudicando as crianças que têm acesso à quantidade inadequada de alimentação. Os dados foram divulgados e, apesar da quantidade de famílias que vivem a insegurança alimentar, o número caiu se comparado a 2017 e 2018. Na categoria grave, por exemplo, houve uma redução de 42%. Mas, para quem vê a fome a olho nu, como a Valmira, presidente do bairro Jardim Noroeste, a situação ainda continua difícil. A fome é a pior coisa que existe. Você fica sem uma energia elétrica, você consegue passar um dia sem uma água, né? Buscando, de repente vai no vizinho, pega uma garrafa de 2 litros, mas sem a comida é complicado. Ainda mais quando se tem criança em casa. Muitas vezes os pais acabam, né, procurando outros caminhos, pensando nos filhos, é onde acabam eles próprios se prejudicando, né? Por aqui, a fome bate a porta de milhares de pessoas e todo mundo sente junto. Muitas vezes tem o almoço e não tem a janta. Outras crianças que vão para a escola para comer, muitas vezes não tem as coisas em casa. Me sinto feliz dentro da comunidade da Vitória por ver que minha criança está aqui dentro, ó. Este é um grupo de capoeira da comunidade da Vitória. Sabe a Ellen, do começo da reportagem? Além da fome da própria família, ela precisa lidar com a fome dos outros. O fogão, a pia, o armário. Tudo para servir quem precisa. Eles perguntam toda vez que chega, né? Tia, vai ter janta hoje? Vai ter comida hoje? E eu procuro pedir ajuda para um, para outro, para mim não deixar eles sem comer. Porque é triste. É triste ser de noite, doer a barriga de fome e não ter o que comer. Melhorias de comportamento e produtividade foram alguns dos resultados observados no estudo com empresas que adotaram semana de 4 dias. Te conto mais depois do intervalo. É rapidinho. Estamos de volta. Você vai conhecer agora um peão que transformou sua paixão pelo rodeio em uma missão para inspirar talentos em Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Coragem, fé e pés firmes no chão do rodeio. Por trás dessas grades, sonhos e histórias se revelam, como a de Célio França,
fundador da Associação dos Amigos Peões de Montaria, mais conhecida como Escolinha de Peões. O local pode ser simples, mas para os amantes do rodeio é um verdadeiro santuário. Uma paixão que Célio nutre desde a infância e que inspira outros a seguirem seus passos. Desde criança sempre morei no sítio, né, na região de Vicentina. Quando 7, 8 anos comecei a montar em bezerro, escondido dos pais, né, em bezerro de leiteira. E aos 13 anos participei de um rodeio profissional montando em cavalos, mas a experiência não foi muito boa. E aí voltei a montar nos bezerros de novo, os finais de semana, escondido, quando o pai sabia que queria bater, e assim foi. Quando fiz 18 anos, eu falei, agora ninguém me segura. Aí comecei a ir para o rodeio profissional. Não tinha lugar para treinar, não tinha nenhuma base para ensinar para como montar num boi, passar uma corda, mas a paixão era demais e fomos até se tornar peão profissional, participar de vários rodeios. Em 98 montei no Barretos e foi assim que tudo começou. Criada em 1998, a associação surgiu da necessidade de atletas que, assim como Célio, não tinham espaço para treinar. Uma área foi cedida provisoriamente pelo governo do estado, o que garantiu que mais de 40 alunos pudessem se preparar para as competições, ultrapassando as fronteiras de Mato Grosso do Sul. Hoje já temos 2 campeões mundial do Mato Grosso do Sul. E tem vários meninos do Mato Grosso do Sul se destacando para fora. Tem uns meninos que saiu daqui da associação, se destacou no estado de São Paulo. Uma das grandes apostas da escolinha é o atleta Guilherme Verão, que vem se destacando em competições estaduais, participações em rodeios nacionais e se prepara para representar Mato Grosso do Sul nos Estados Unidos. A escolinha foi tudo para mim, a associação para mim foi tudo. Hoje, se tem um peão em Dourados, se hoje eu consegui ganhar alguma coisa do rodeio, foi através da escolinha. Fui campeão de uma etapa da Liga Nacional em Itaquiraí, foi onde eu consegui a vaca com o Barretos e ganhei o rodeio de Itaporã, que meu sonho era ganhar um rodeio perto de casa, eu consegui ganhar um rodeio em Itaporã e foi um sonho para mim. Ano passado eu consegui ganhar a segunda aqui na minha cidade. Entrei no maior campeonato do Brasil hoje, que é o Rancho Primavera, e consegui fazer umas boas montarias lá. Fui no Barretos, né? Então para mim hoje, aqui no Brasil, eu sou realizado. Mas apesar da importância social, a escolinha ainda não tem uma área própria, o que coloca em risco um trabalho desenvolvido há mais de 25 anos em Dourados. A associação não pode fazer muita coisa, a gente queria colocar areia na arena inteira, entendeu? Para evitar lesão, a gente não consegue, a gente não tem incentivo de nenhum político, nenhuma empresa. Então eu vejo o sonho que eu tenho é a gente conseguir numa área para a gente melhorar a infraestrutura para os meninos que estão vindo. Nos bastidores do rodeio, Valdir Rodrigues, locutor, tem sua voz como guia emocional nas arenas. Mas sua conexão com a escolinha de rodeio de Célio França vai além das competições. Para todos nós que é fã do rodeio, que é fã do esporte classe A, Célio França, com a sua equipe, com os seus colaboradores, que é os peões que vêm treinar, que vem defender o esporte batido do Ida Sport 8 segundos, a importância, como eu sempre falo, Célio França é um dos ícones do rodeio em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então é muito importante você ter uma escola, como aqui na cidade de Dourados, defendendo esse esporte. Se há uma certeza nesse esporte, é que nos corações dos peões há uma chama que vai muito além dos 8 segundos e que nunca se apaga. Uma jornada marcada pela persistência em superar todos os desafios. Para Célio França, é mais que uma simples escolha de carreira, é um estilo de vida. Rodeio, para mim, vou dizer que é minha vida. Desde 7, 8 anos, vivo no rodeio, sou apaixonado pelo rodeio. Eu acho que se um dia eu parar de ir no rodeio, pode saber que eu estou doente ou morri. Mais de 20 empresas brasileiras estão participando de um experimento que reduz a semana trabalhada em 4 dias. Melhorias de comportamento e produtividade foram apontadas no estudo. O estudo está sendo realizado pela 4-Day Week, uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisas sobre trabalho ao redor do mundo.
Esse projeto começou em janeiro deste ano e os primeiros resultados mostram que algumas melhorias foram registradas dentro e fora do ambiente de trabalho com um dia a menos na semana, segundo um balanço divulgado pelos responsáveis pelo projeto. Vamos conferir. 61% das empresas registraram um avanço na execução de projetos. 58% mostram mais criatividade na realização das atividades. Além disso, 58% dos funcionários afirmaram ter mais facilidade para conciliar a vida pessoal e profissional. E 65% das pessoas afirmaram não se sentir cansados ao final do expediente. E a previsão é que a pesquisa seja encerrada em junho deste ano. Até lá, a organização realizará mais 2 testes para mostrar o desempenho e os resultados alcançados nesse sistema de trabalho. E lembrando que essa redução dos dias trabalhados não interfere no salário. Nós ouvimos também a opinião de alguns profissionais. Eu sou a favor da jornada semanal de 4 dias de trabalho. Por quê? Devido à pandemia, nós conseguimos ver que os trabalhadores tiveram muita dificuldade em lidar com o trabalho e com suas famílias, perdendo milhares de vidas e sofrendo muitas vezes com a ausência de uma qualidade melhor dentro dos seus empregos. Eu, como professora, acho que é, sim, sem dúvida, um ganho importante, não só na produtividade, mas no relacionamento profissional, no relacionamento pessoal, em como a gente consegue organizar a nossa semana. Eu, como trabalho na área do comércio, no meu caso, sou contra essa redução da jornada de trabalho, porque no meu setor não fica inviável o trabalhador comparecer ao trabalho apenas 4 dias na semana. A minha grande questão é a lei de Pareto, né? Sendo que 80% do tempo as pessoas não são produtivas e elas acabam gastando 20% do tempo para fazer tudo que elas têm para fazer no trabalho. Sendo assim, eu fico com medo de cair performance no trabalho e a produtividade das empresas cair drasticamente. O estado de São Paulo é repleto de cafezais, mas nenhum talvez seja tão precioso como o que se encontra atrás do Instituto Biológico na Vila Mariana. É a maior plantação urbana de café do mundo. Com 2.500 pés de 8 variedades, o maior cafezal urbano do mundo ocupa uma área de 10 mil metros quadrados e tem uma finalidade educacional e científica, além de grande importância simbólica. Isso porque o Instituto foi criado em 1927, justamente para encontrar uma solução para uma praga que tirava o sono dos cafeicultores do oeste paulista na década de 1920, a broca do café. E ali na Vila Mariana foi descoberta uma forma eficaz de combater a broca. As primeiras mudas do cafezal do Instituto Biológico foram plantadas na década de 50. Hoje, todas as variedades de café cultivadas ali são da espécie arábica, que é a que dá a melhor bebida. Entre elas estão a Catuai amarelo, o Catuai vermelho, o SH3, resistente à ferrugem e tolerante ao déficit hídrico, e o RN25, resistente aos parasitas nematóides. Segundo a engenharia agrônoma responsável pela plantação, na região de São Paulo o café robusta não é tão promissor, mas mesmo assim, futuramente ele será plantado numa área experimental. A produção do cafezal urbano é de poucas centenas de quilos e o máximo produzido até hoje foram 500. Desde 2019, não se faz mais adubação química na plantação e tudo é 100% biológico. Além do cafezal, a área de cultivo do Instituto possui também desde 2022 um cacaual com quase 100 plantas. Além disso, fazendo uma espécie de roteiro histórico da economia agrícola brasileira, a área conta também com 75 árvores de pau-brasil, seringueiras e pés de canas-de-açúcar, plantas decisivas para o desenvolvimento do país. Há um agendamento semanal para visitar o cafezal e desde 2006 o Instituto realiza um evento chamado Sabor da Colheita, que coincide com o início da colheita do café no estado. Os visitantes colhem os frutos diretamente no cafezal, que é apresentado de forma didática e cultural. São abordados temas como boas práticas agrícolas, agricultura orgânica, métodos sustentáveis de controle de pragas e doenças, técnicas de colheita e secagem dos grãos. Além disso, se compartilha conhecimento sobre o beneficiamento, a torra e a moagem. O evento ocorre no próximo dia 25 de maio. Dormir menos do que 7 horas por dia pode causar algumas mudanças no espelho. Rugas, olheiras e flacidez na pele são algumas das consequências para quem vive em ritmo acelerado. As imagens das pessoas impactadas pela falta de sono
foram geradas por uma inteligência artificial. A pesquisa foi feita na Inglaterra, onde mais da metade das pessoas tem menos horas de sono que o recomendado. Cerca de 2.000 britânicos foram questionados sobre seus padrões de sono, bem como tiveram as condições estéticas de seus rostos catalogadas. Entre eles, os sintomas são flacidez na pele, linhas finas e rugas, além do semblante cansado. Já os homens relataram olheiras e a pele seca como consequência da falta de sono. A partir dos dados catalogados na pesquisa, uma inteligência artificial foi usada para gerar imagens dos impactos da falta de sono. A imagem mostra os impactos de um rosto feminino da privação de sono ao longo dos anos. A fileira superior mostra como fica a face humana com no mínimo 7 horas de sono, enquanto a inferior, os casos da privação. Mas esse não é o único estudo que demonstra esses problemas derivados da falta de sono. Um levantamento da Universidade de Estocolmo, na Suécia, mostrou que poucos dias já são suficientes para produzir uma sensação de envelhecimento de até 10 anos. No primeiro, 429 indivíduos de idades entre 18 e 70 anos relataram com quantos anos se sentiam. Em quantos dias no último mês eles não tiveram as 7 horas de sono suficiente e o quão sonolentos estavam. A análise dessas informações levou os responsáveis pelo estudo a constatarem que, em média, cada noite mal dormida estava ligada a uma sensação de estar 0,23 anos mais velho. Após avaliar as informações, os responsáveis também observaram que depois do sono restrito de apenas 2 dias, os voluntários se sentiam em média 4,4 anos mais velhos quando comparado ao período em que puderam dormir de forma adequada. Os cientistas explicam que os efeitos do sono na percepção sobre a idade estavam relacionados ao quão sonolentos participantes estavam. Estar extremamente alerta foi associado a uma sensação de 4 anos mais jovem, enquanto estar extremamente sonolento foi ligado a se sentir 6 anos mais velho do que a idade real. Os achados são importantes porque trabalhos anteriores já mostraram que se sentir mais jovem do que a sua própria idade, ainda que seja uma média subjetiva, é algo associado a vidas mais longas e saudáveis, sendo até mesmo considerado por alguns cientistas como um preditor da idade do cérebro. Um estudo realizado por pesquisadores da USP com pacientes que têm Parkinson mostrou que um treinamento de equilíbrio, utilizando 2 métodos, melhora a perda repentina na capacidade de locomoção. Um dos sintomas ocasionados pela doença de Parkinson é o chamado congelamento de marcha, que faz com que os indivíduos percam de maneira repentina e temporária a capacidade de mover as pernas para se locomover, tornando-os mais suscetíveis a quedas. Uma das principais maneiras de minimizar o sintoma é por meio de medicamentos, mas estudos realizados pelo Laboratório de Sistemas Motores Humanos da Escola de Educação e Esporte da USP mostram que o treinamento por meio de perturbações do equilíbrio corporal pode ser um grande aliado no tratamento. Uma pesquisa conduzida por Caroline Ribeiro de Souza, com a orientação do professor Luiz Augusto Teixeira, testou 2 métodos de treinamento em portadores da doença de Parkinson, acometidos pelo congelamento de marcha. Ao final do estudo, os participantes notaram uma redução na ocorrência do sintoma e maior controle do equilíbrio, o que ajudou a diminuir o risco de quedas. A pesquisa teve participação de 19 voluntários, pacientes do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. A seleção foi feita seguindo alguns critérios, como não possuir distúrbios além daqueles oriundos da doença de Parkinson e nem ter alteração na dosagem do medicamento utilizado para tratar a doença durante a realização do estudo. Os participantes foram divididos
em 2 grupos. No primeiro, com 9 pessoas, foi realizado treinamento de equilíbrio baseado em perturbações. Esse treinamento foi realizado por meio de uma plataforma móvel que se deslocava da esquerda para a direita, movimento de translação, e inclinava-se, movimento de rotação. Os participantes realizaram os exercícios em posições que direcionaram a perturbação para o eixo ante ou posterior, região anterior e posterior do corpo e mediolateral, do centro do corpo para a esquerda ou direita, na horizontal. As perturbações eram realizadas em 8 blocos com 16 movimentos diferentes cada, tendo o grau de dificuldade aumentado progressivamente a cada sessão. Os participantes experimentaram 128 movimentos na plataforma por sessão, totalizando 1.024 ao final do estudo. Uma professora da rede pública do interior do Rio de Janeiro viralizou na internet após publicar vídeos do método usado por ela em sala de aula. Na classe da tia Carly, os alunos aprendem cantando. Vírgula, pausa, tem coisa pra falar. Ponto final, já é hora de encerrar. Foi com esta publicação que a professora Carliene Gerald ficou conhecida em todo o país. 2 pontos, atenção, alguém vai falar. Olha o travessão, já pode começar. O vídeo, publicado no dia 15 de abril, em pouquíssimo tempo foi visto por mais de 22 milhões de brasileiros. E eles curtiram, compartilharam e comentaram a criatividade, a estratégia e a dedicação da professora fluminense. Me emocionei com seu amor pela educação. O Brasil precisa de mais professores como você. As crianças aprendem muito melhor dessa forma. Apareceu esse vídeo no meu feed, fui ver e gostei muito. Trabalho lindo demais. Aí fui ver os demais vídeos e quando ia sair do Instagram pensei, não posso perder um conteúdo tão lindo. Tive que seguir. E muita gente fez o mesmo. Menos de 3 meses atrás, a tia Carly, como é chamada pelos alunos, comemorava a marca de 10 mil seguidores em seu perfil. E agora já tem mais de 250 mil. E não tinha como ser diferente. As músicas ensinam de língua portuguesa. Contando as sílabas eu consigo saber. Até ciências. Transparentes permitem a passagem da luz. Transparentes permitem a passagem da luz. E o conteúdo musical da professora vai muito além dos portões da escola, ou seja, daquilo que está no material didático. Tem música, por exemplo, que ensina como se proteger e evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, num momento em que o Brasil vive um surto de dengue. E tem canção até para a formação do caráter. É tão bom ser amigo de quem diz a verdade. É tão bom contar com quem podemos confiar. Diga a verdade em qualquer situação, seja ela boa, seja ela boa, boa ou não. Olá, Carly, tudo bem? Que prazer te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E eu já começo aqui te perguntando, da onde vem tanta inspiração para fazer músicas tão lindas e com lições tão valiosas? Olá, primeiramente o prazer é meu em poder falar com vocês, sabe? Eu estou me sentindo muito privilegiada mesmo. Sobre as músicas, essa história já vem há um tempinho, desde quando eu estava do outro lado, né? Eu era aluna e aí muitos conteúdos e eu usava as músicas para realmente facilitar a minha vida em relação à aprendizagem. Deu certo para mim, resolvi colocar em sala de aula, deu certo para os meus alunos e estamos aí hoje no 3º ano junto com a mesma turma, seguindo nessa estratégia. A ideia inicial era apenas tornar as matérias mais lúdicas para facilitar o aprendizado dos próprios alunos. Mas o conteúdo, até então passado a apenas a algumas crianças,
hoje é visto por milhões de pessoas que buscam recordar, aprender mais, decorar com os filhos e até professores que já começaram a ensinar as músicas em sala de aula. O que mais me chama a atenção não é só em relação a professores, mas muitas pessoas que não têm relação aí com a educação em relação a ser aluno ou professor, já passou por essa fase há muito tempo e dizendo, agora eu estou verdadeiramente aprendendo. Carliene conta que jamais imaginou tanta repercussão e reconhecimento, mas diz que este outro vídeo explica como ela chegou até aqui. A gravação foi feita no início do ano letivo de 2024, quando, sozinha na classe, entregou a Deus tudo o que estava por vir. Eu sou cristã e a minha relação com a música ela vem da igreja, ela vem desde pequena na igreja. E eu acredito que existe um propósito de Deus para tudo na vida. E a única coisa que eu tenho para dizer agora é que eu estou vivendo os propósitos do Senhor na minha vida. A minha professora me aguarda preparada com uma história importante para contar. E o programa Agenda Cultural deste domingo fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você e amanhã, você sabe, eu volto com mais um programa Agenda Cultural para você. Tchau!